Nada melhor que para analisar o principal time da Premier League nos últimos anos, pegar o principal comentarista de Premier League do Brasil nos últimos anos, né? Fala, eu sou o Lucas, hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola, mais um seguindo nessa sequência de reagir os vídeos do Inside the Box, canal novo do Piero e do Pseudo lá da TNT Sports. Dessa vez eles trouxeram convidado para falar do Manchester City, Mário Marra, convidadaço, né? Aí ele que é o comentarista dos principais jogos da Premier League na ESPN, que é quem tem o direito de transmissão aqui no Brasil, e eles juntos, três, comentaram sobre as expectativas para o Manchester City na temporada que vem, no mesmo esquema dos vídeos que eu postei nos últimos 2 dias, né? O Liverpool, que eles analisaram com o Wallace Borges, o Chelsea, que eles analisaram com o Bruninho Simões, com o Mário Marra analisaram o Manchester City. Então, já vou colocar eles na tela para a gente já começar o react e junto com eles ir aqui analisando o que esperar desse City, que vem de uma temporada ruim, mas se reforçou bastante. Fala, rapaziada, estamos na área de novo, dessa vez com o melhor para mim comentarista de Premier League do Brasil, há anos já, Mário Marra. Compartilhamos uma paixão em comum, como vocês podem ver por aqui. Não tem como contestar que ele é o principal, né? Ele tá nos principais jogos. E ele pegou uma bucha grande, né, de substituir o Mauro César, que é polêmico falar de Mauro César hoje em dia, e ele, óbvio que tem seus defeitos que nem vale, né, não é o contexto aqui para ficar falando disso, mas nenhum desses defeitos definitivamente é não entender de futebol e não entender de Premier League. O Mauro César fez uma era sendo o principal comentarista de Premier League no Brasil, né, comentando os principais jogos, e o Mário Marra, substituindo ele, deu certo demais, assim, caiu como uma luva, parecia que ele estava pronto, realmente, para quando a chance chegasse. E se ele é o melhor, aí eu não sei, porque tem gente que pode ser até melhor que ele e nem tá na ESPN para poder comentar e tal. Agora o X Sports vai transmitir, né, no canal novo que vai ter na TV aberta. Pode ser que alguém se destaque mais, mas também ele é um dos melhores definitivamente, de futebol ponto, e de Premier League ainda mais, e é o principal. Ninguém tem quando você junta comentarista e Premier League, quem se pensa no mesmo momento hoje é Mário Marra, e com todos os méritos do mundo. Aqui pelo cenário, mas antes queria dar a palavra para o nosso Piero Fiorelli, e aí o Piero apresenta, se é que precisa de apresentações, o nosso Mário Marra. É isso aí, valeu PJ, um abraço para toda a galera que tá curtindo aí as prévias, mais uma no ar. Hoje vamos falar de Manchester City, sempre lembrando, eu sou Piero Fiorelli, comentarista e produtor na TNT Sports, assim como o André Pseudo, e hoje o convidado Mário Marra, o grande comentarista de Premier League, que hoje vai falar sobre City. Como é que tá, Marra? Tudo certinho? Não, eu já tô querendo ir embora, porque assim, eu tô com uma imagem tão boa, quanto mais eu falar aqui, eu tenho tudo a perder. Então, gente, tô tendo um problema de conexão aqui, tô indo embora, um abraço, foi um prazer, tudo certinho. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelas palavras. Estamos aqui juntos. Falar de Manchester City, uma coisa, hein? Para mim, antes de começar a temporada, o time, porque aí a gente está saindo da estrutura organizacional, indo para o time, para o 11, para o 31, na verdade, né? Que é o número de jogadores que o Guardiola tem disponível, e ele está pé da vida com isso, mais interessante e intrigante da temporada. Mas a gente vai esmiuçar isso. Cara, antes da gente falar... Porque é muita mudança, né? E muita mudança que tinha que acontecer. Porque o time foi muito mal no ano passado, com jogadores históricos indo muito mal, e teve que gastar muito já durante a temporada passada, janela de inverno, e agora no verão mais ainda. Dessa temporada 25-26, acho que vale a gente passar um pouquinho pelo que o City... E antes disso aí, para complementar, muita gente tá falando, não espero 2 temporadas ruins seguidas do Manchester City do Guardiola. Só que não tem como dizer isso, porque a gente nunca tinha visto uma temporada ruim do Guardiola na vida. Ou seja,
A gente não sabe como é o Guardiola pós-temporada ruim. Nunca vimos, nunca pudemos ter essa experiência. Ele nunca teve essa experiência também. Então não tem como prever nada. Ainda mais com tantas mudanças. Conseguiu ou não Dito isso, estamos num vídeo de quê? Previsão. conseguiu na temporada anterior a 24-25. Fica ali em terceiro colocado na Premier League, na Champions League cai nos playoffs do mata-mata, FA Cup é vice-campeão, a Copa da Liga, assim como grande parte do Big Six caiu na quarta rodada, o Mundial de Clubes, ou a Copa do Mundo de Clubes, como preferir, ficou nas oitavas, e na Community Shield, que é a Supercopa da Inglaterra, enfim, o primeiro jogo da temporada inglesa, foi campeão do escudo. Foi uma temporada, assim, muito decepcionante do City, isso é indiscutível. É que assim, já teve outras temporadas em que o City... Decepcionante muito menos por isso aqui, que tá na tela, por esses resultados. Acho que Copa do Mundo e Champions League se esperava ir mais longe, né? Muito mais. Mas muito mais por desempenho do que por esses resultados que estão na tela. A temporada foi decepcionante. E teve uma primeira metade atribulada, que eu lembro há 2 atrás, né, quando teve aquela virada de ano em que o Guardiola falava que tinha perdido o sentimento dos jogadores, que ele sempre ia para a coletiva para falar que algo estava desconectado, e o time conseguiu se reconectar e foi campeão e terminou a temporada jogando muito. Nessa temporada ele foi, durante todas as coletivas, buscando isso, só que o tom não parava de subir. Até que chegou um ponto em que o elenco começou a ser reformulado no meio da temporada. E ali parecia que realmente era um caminho sem volta. Então foi das temporadas do Guardiola, depois que ele ganhou a primeira, foi a temporada de pior nível, né? Foi muito decepcionante. Não sei se você concorda, Marlon. Totalmente. Até, assim, só um ponto, que foi aquela vitória do Liverpool, do Klopp, né, em Premier League. Às vezes o tempo passa, a gente acaba deixando de dar valor àquilo. O City ficou 18 pontos atrás. 18. Sim. É muita coisa, né? Mas ainda assim, era um outro momento. Para mim, a temporada passada, a tentativa de correção, como você lembrou, né, Pedro, que ele sempre tenta. É a função dele, ele é um técnico maravilhoso, espetacular. Pausa para 15 minutos de elogios a Pep Guardiola. Ok, vai, não vou fazer os 15, Sim. porque ele merece 150. Mas assim, é o maior, né? Talvez o maior de todos os tempos, mas é o maior. Maior de todos os tempos, para mim. Estupendo. Tá bom? Vamos para frente, né? Então tá bom. Dito isso, vamos lá. Dito isso, assim, ele é um ser humano. E como ele tentou corrigir? Se você observar, a última contratação de meio de temporada, aquela de janeiro, tinha sido do Laporte. E o que ele fez na temporada passada? Ele contratou 5 jogadores. Era um desespero para, perdemos a mão, erramos, calculamos que esses jogadores seguiriam durante um tempo maior, rendendo perto ali de uma nota 8, 9, e a contusão do Rodri nos ferrou, vamos ter que corrigir. A correção, eu acho que ainda deu uma possibilidade, porque, gente, naquele momento a gente estava falando de um City possivelmente fora da Liga dos Campeões. Não era nem luta por título, era fora do grupo dos 4 primeiros. Né? Depois se tornou 5. E o City teve uma sobrevida, e acho que o que, torcendo aquele pano ali, sabe, de que não deu certo mesmo, o que ele extraiu daquilo ali? Ele extraiu que, sim, chegou a hora da mudança. Um pouco antes do jogo contra o Bournemouth, que ele vence, até eu fiz o jogo, e era um jogo que naquele momento parece que o Bournemouth vai para a Liga dos Campeões e parece que o City não vai, e ele vence o jogo. Ele falou, o futebol moderno já não é mais o futebol do jogo posicional. O futebol moderno é o que o Bournemouth faz. É o que o Liverpool fez, ou faz. É o do Newcastle. E a gente, apesar de amar os nossos conceitos, a gente precisa correr atrás disso. Aí eu já estou meio que virando a página, né, Pierre e André? Correr atrás disso talvez tenha sido a chegada de novos jogadores, a chegada do Pep Linders. Por que ele foi atrás do Pep Linders? Que era o auxiliar do Klopp por longos anos, que era o braço direito do Klopp, que era o cara que ia mais para o treino, né, para o chão de fábrica, né, que ia lá para a grama, e que, curiosamente, na carreira de treinador não deu certo, porque a carreira de treinador... Lembra aquela frase, né, assim, que eu usei
e que repercutiu e tal, e que foi mal, às vezes até mal interpretado, porque eu não fui mala ali. Eu estava tentando mostrar que, assim, não adianta muito. É legal você ter trabalhado 500 anos com o Pep Guardiola, 500 anos com o Klopp. Mas daí, para você ser um técnico como foi o Klopp, como foi o Guardiola, é a mesma coisa do cara que dormiu na garagem que não virou carro. Uma das grandes frases da história. futebol. Não, eu fico um pouco triste porque assim, estão usando ultimamente. Bom, a gente está saindo do futebol brasileiro, não quero sair. Não, vai, manda para falar do Kleber Xavier, tal, isso aí e tal. Sim, fica parecendo que eu tô. Isso foi lá em 2019, né, cara? E era para querer dizer assim: é muito bom ter trabalhado com o Tite, é muito bom ter trabalhado com o Klopp, é muito bom ter... Mas não é justo com eles que eles sejam, o novo Tite, o novo Klopp, o novo Guardiola. Não. Eu estava até amenizando para os caras, mas isso é interpretado de certa forma, e aí vai batendo nos caras. Bom, mas vamos lá. Por que ele escolheu o Pep Linders? É porque ele é um grande pensador do futebol. Ele, Pep Guardiola, é um grande pensador do futebol. O cara que modernizou o WM que era usado 100 anos atrás. E ele dá um jeito de fazer um WM elétrico. Ele sabe que hoje os times dele são mais marcáveis. O jogo posicional é mais marcável. O jogo de aceleração, de linhas verticais, o heavy metal do Klopp cai muito mais nessa questão do lado físico dos jogadores, que hoje os caras são muito mais rápidos, mais fortes, mais loucos do que eram há 5 anos por aí. Então, para mim, a mudança não é a chegada do Cherki, não é a chegada do Reinders, não é... Para mim, sim. Talvez a mudança seja mais o Eto'o, que é assim, vai ser menos um... Não vai ser um zagueiro lateral. Não vai ser. Isso aí. Parece que não vai ser, né? Eu tenho muita expectativa antes. Por quê? Porque ele já captou que, essa vai ser... E também, um pouco antes dessa entrevista do Burnham, ele falou que estava muito no limite. E ele até um pouco, há 2 anos antes, 1 ano e meio antes, tinha tirado onda, o Klopp vai voltar. Não, o Klopp volta, ele não vai aguentar ficar fora e tal. E agora ele está falando, né? Não, para terminar o meu contrato para 2027, eu não aguento mais. Porque assim, né, cara? Esses caras vão no limite, né? No desgaste físico, mental. E no caso dele, até um desgaste no casamento, né? Uma vida inteira. Tem aquela imagem que todo mundo viu, né? Pós-jogo de Champions, ele todo machucado. Ele estava claramente louco na temporada passada, o Guardiola. Ele se azunhando durante o jogo porque não conseguia ganhar. Não lembro se foi um que levou virado ou empate no final, mas né, quase foi eliminado na fase de Liga da Champions para depois ainda conseguir ir para os playoffs e perder para o Real Madrid, assim, protocolar. O Real Madrid e o Real Madrid que também não foi nada demais na temporada do Real Madrid. Ganhou fácil do City. Pô, o cara tá vivo, né? Ele quer ser melhor, né? E o Pep Linders pode ajudar até nesse fator anímico, né? Eu assisti os jogos da base do Liverpool quando ele comandava ali o Sub-21 e tal. Ele é um cara muito anímico, muito enérgico. Você via isso também na Champions do Salzburg, apesar dos resultados ruins. O trabalho dele foi muito ruim no Salzburg. Ele estava sempre ali e tal, tentando buscar tirar de onde não tinha dos jogadores. Eu achei até esquisito ele ter ido tão mal, porque ele leva 2 ou 3 que ele trabalhava muito, que é o Bob Clark, que era o Stefan Bajcetic. Então, eu acreditava muito no trabalho do solo do Pep Linders. E aí... Não, e tem uma coisa, né, PJ? Só uma parada que o Guardiola, ele tinha como perfil. Ele sempre teve o Lilo do lado dele, né? Que era o cara, o guru, tá, o cara que pensava junto com ele. Que é um cara que, inclusive, falou também sobre jogo posicional recentemente, né? Sobre as mudanças do futebol, enfim. E depois disso, ele passou a formar caras ao lado dele, né? Caras que ele pegava jovem e não necessariamente... e vai, Arteta, Maresca, o próprio Tito Villanova. Os caras que passaram pela vida dele eram caras mais de traga um cara que jogou e a gente vai se moldando junto, uma visão muito de atleta. Agora ele traz um cara de fora mesmo, né? Assim, eu quero um outro olhar sobre o meu jogo, não quero moldar ninguém, eu quero que chegue aqui alguém que tenha um olhar diferente sobre o meu time. Acho que isso é interessante. Eu quero conviver com o diferente. O diferente, exatamente. Cara, isso é um ensinamento, cá entre nós, assim, um cara na idade dele, tendo conquistado o que ele conquistou, ele trazer pro lado dele, para ficar com ele ali. Tendo quase 15 anos sendo o melhor do mundo, tendo quase 15 anos ganhando quase todas as competições de pontos corridos que podia ganhar, ganhando 3 Champions Leagues e nesse momento, depois de quase 15 anos, olhar para fora e dizer, não, preciso de ajuda.
o dia inteiro, né? Assim, um cara que não é da afinidade dele, mas tem um conhecimento, que é um conhecimento Sim. que ele precisa, uau, né? Palmas, né? Para Por alguém. muitas vezes o maior rival dele ali, né? Junto com o maior rival dele. Sim, ele fala disso, né? Ele fala disso até com orgulho, né, André? Assim, dos duelos. Porque, assim, cá para nós, a gente que está vivo nesse tempo, a gente foi muito feliz em ver os embates, né? Klopp, Sim. Guardiola, Klopp. Acho que o nosso lado um Era pouquinho muito- menos feliz. mas era muito legal ver, assim, como os dois tinham prazer assim, cara, eu vou te pegar na esquina, você vai ver o que eu vou fazer. E sempre foram muito leais um com o outro, né? É porque a rivalidade com o Mourinho, ela era mais odiosa, né? Ela era Um pouco mais pessoal também. Ele é um personagem diferente, né, do Klopp, né? Então tinha uma relação. Agora com o Klopp era outra parada. Falando de novos ciclos, a gente tem aí 2 saídas do City. No livro do Guardiola, porque tem o livro do City, né? Mas no livro do Guardiola Confidencial, que é o do Bayern de Munique, coincidentemente, quando o Guardiola chega no Bayern de Munique, tem uma Supercopa da UEFA para disputar contra o Chelsea, que era do Mourinho. E aí é mais uma treta, depois de anos de Real Madrid e Barcelona. Eu não vou lembrar todos os detalhes, agora faz muito tempo que eu li esse livro. Mas ele realmente na coletiva desce o pau no Mourinho, assim, pessoalmente mesmo, dizendo que ele não tem princípio, esse tipo de coisa. O Scott Carson talvez nem tanto sentido. Acho que a do De Bruyne mais, apesar de uma última temporada um pouco mais abaixo. O que você acha, Marra, das saídas do De Bruyne e do Scott Carson? Cara, o Carson, sim. O Carson foi campeão da Liga dos Campeões com o Liverpool, né? Ninguém nem lembra disso lá atrás. Né? Bizarro, né? O Carson era um cara importante ali no dia a dia, como uma voz experiente, um cara. Mas era o terceiro, quarto goleiro, né? Assim, não entrava, né? E aí chega agora o Bettinelli, né? Que está mais ou menos nessa função. E ainda o Trevo, né? Que indica a saída, possivelmente, a saída do Ortega, né? Que quer jogar mais também e que era o reserva do Ederson. E existia até uma possibilidade de sair o Ederson, né? O mundo árabe estava muito, muito em cima do Ederson, mas ele... E o Galatasaray. E acho que até o fato do Trafford ter escolhido a camisa número 1 pode indicar alguma coisa no futuro, de no final do contrato do Ederson, ele realmente ficar. É um baita de um goleiro muito jovem, formado, né? Tá de volta ao Manchester City, depois da experiência no banco. Mas, sem dúvida alguma, não é o Manchester City. É a Premier League, é todo mundo, né? Assim, sou eu. Eu já tenho saudade do Kevin De Bruyne, porque é um prazer, cara, é um absurdo o que aquele homem conseguiu fazer por tanto tempo, sempre parecendo que não ia dar certo, né? Porque parecia que estava meio se arrastando. Só que enquanto ele estava ali se arrastando, ele estava imaginando uma jogada que só ele estava imaginando. Parte do passado. E eu acho que ele se reinventou várias vezes com o Pep Guardiola e ele foi o cara para reinventar os times que viravam, como o Piero disse. Chegava em dezembro e pensava, preciso fazer alguma coisa diferente, senão não vou competir. E o Kevin De Bruyne conseguia fazer algo diferente e transformar aquele time, transformar aquela campanha. É muito difícil que a gente vai ter que conviver, a gente que gosta que é uma Premier League, não vai ter que conviver mais, não vai conviver mais com aquela camisa 17, mas isso também tem a ver com os novos tempos. Vai precisar de mais energia, vai precisar de mais pauleira. E talvez um pouco menos da plasticidade do jogo técnico maravilhoso do Kevin De Bruyne. Né? É um custo. Não, e tem uma parada também, né? Mas vai fazer falta. Às vezes vai fazer falta. Pode ser que no todo vale a pena, mas não tem um único jogador do Manchester City que, tipo, eu acho que o De Bruyne no Napoli vai ter pelo menos um jogo, se não for mais, mas pelo menos um jogo na temporada da Série A ou de Champions, que ninguém do Manchester City vai ter uma atuação dessa no ano. Porque a gente falava sobre clima, né? Sobre declarações. O De Bruyne é um cara que já dava indício que tava de saco cheio, que queria sair, não aguentar. Falava sobre querer ganhar mais dinheiro, cara. O cara jogava no City, cara. E falava sobre jogar na Arábia para ganhar mais dinheiro. E foi pro Napoli. Claramente ele já, a relação ali já tinha se desgastado. Mas ele sai como um dos maiores jogadores da história do clube, cara. 5 vezes líder de assistência da Premier League, seleção da Premier, sei lá, 5 vezes. Indiscutível, jogador histórico do clube. Nós temos que dar algumas declarações de vez em quando, né? Assim, mas eu acho que ele cada vez mais vai ser o Kevin De Bruyne. O que eu esperava do Phil Foden, e que, assim, na temporada passada não entregou, o que é normal também, né? É normal ter uma temporada abaixo, um jogador tão jovem. Me parece que o Bernardo Silva vai ser cada vez mais um cara
para jogar em diversas posições e para ser um cara facilitador das conexões entre meio e ataque. E olha que a gente já viu ele muito até atrás, né? Entre defesa e meio, ele muitas vezes sendo ali um 5, na ausência do Rodri, algumas vezes ele jogou por ali. Eu acho que ele vai ser um facilitador de defesa e ataque, mas te interrompi. Não, e só uma coisa, só pra terminar, a gente não colocou aí Ian Couto, Perrone, porque são caras que não estavam na temporada passada, né? Essas saídas e entradas, aqui a questão não é nem financeiramente, né? Quanto o time ganhou ou perdeu, mas o que mudou pra temporada, quem saiu e quem chegou, em relação à temporada passada, só pra ficar claro. E o Walker, né? O Walker também, sai do Milan e já sai de novo. Não, o que eu ia falar é só comentar essa do salário do De Bruyne, que era, se não me engano, o mais alto, se não um dos mais altos da Premier League. Passando para novas energias, a gente tem bastante chegadas agora nessa janela, fora o que o City gastou em janeiro, né? A gente tem o Reinders, que chega por 55 milhões de euros, o White Nui, que eu queria muito no Liverpool, mas enfim, foi pro City, acho que vai se dar muito bem lá. O Ryan Shirky, que é um cara que eu acompanho há pelo menos 2-3 anos, muito por conta do videogame, porque no FIFA ele era mágico pro modo carreira, então eu sempre gostei de seguir ele nas redes sociais. Não, e quem não acompanha futebol, mas gosta dos edits de YouTube, Nossa senhora, ele é um gênio fascinante, é um dos talentos edit. mais bizarros que existe, E era ambidestro. Sim. Aí você tem o Trafford, que pode indicar, a chegada dele pode indicar um fim de ciclo pro Ederson. Vai brigar por posição. Sim. E aí o Nipan, que também é um cara mais promissor, assim, não tão quanto, não tem os holofotes que o Shirky tem, mas é um cara que eu gosto muito também, pelo menos do que eu vi até então. Pode falar. Não, ia falar, é um investimento alto, né, cara? São jogadores que chegam. Eu acho que patamar para titular, eu acho que o Reinders e o Aït-Nouri chegam, não sei se titulares, mas assim, com o pé na porta para chegar jogando. O Shirky, acho que ele vai ter que se adaptar muito do que o Guardiola pensa para ele, né? De como ele pensa em jogar com o Shirky. Mas são todos caras que vão ser muito, muito úteis, assim. Eu acho mais isso do Reinders. O Shirky, meio que ele tá ali pra talvez pegar essa brecha do De Bruyne que saiu. O Reinders já depende muito do que o Guardiola pensa pra ele. Ele vai jogar com Reinders e Rodri juntos? Ou ele é o reserva do Rodri? Ou ele é o titular até o Rodri? Porque né, ninguém sabe como é que vai ser o Rodri pós-lesão. Ele jogou alguns minutos de Copa do Mundo de Clubes, mas vamos ver com a temporada inteira. Mas eu acho que depende muito disso, se ele vai usar os dois juntos. Porque o Reinders é uma contratação fundamental nesse sentido, de ser um possível substituto do Rodri. Porque o problema do City foi muito sem Rodri, né? Agora também, vamos ver, assim, porque se jogarem os dois juntos, eu acho até bom, porque os dois têm boa chegada na frente. Os dois fazem gols, né? Então pode um segurar mais, o outro subir, aí depois inverter. Então, além de serem esses organizadores, podem chegar lá na frente para decidir jogos. Acho que seria uma boa dupla, Reinders e Rodri. É um baita mercado do City. É o quarto que mais gastou até agora, né? Pode ser que, enquanto a gente está falando aqui, a gente não sabe o que vai acontecer com o sexto, né? Que aí ele já vai subir o investimento também. Além de finalização de fora do Rodri e do Reinders. Então, para mim, a principal contratação é o Pep Linders, exatamente porque ele vem com uma bagagem que vai possivelmente colocar o Manchester City no que o próprio Guardiola falou, que é a modernidade do futebol, e depois indo para a prática no campo, está lotado de bons jogadores, já tinha e contratou bem de novo. Pelo que eu tenho lido, ele vai acabar sendo emprestado de novo, né? Vai acabar sendo emprestado? Não vai acabar sendo emprestado de novo, não vai acabar sendo emprestado, né? Tinha um papo dele para a Holanda e tal, isso parece que não se concretizou, mas pegar um pouco mais de experiência pode fazer bem. Em relação ao Aït-Nouri, para mim, eu tenho uma imensa expectativa, porque a gente viu nas últimas temporadas tanto o Matheus Nunes, por um lado, como escolha quem você quiser, pelo outro lado, pelo lado esquerdo, né? Guardiola, até Matheus também, caindo pelo lado esquerdo. Eu acho que vai ser o Aït-Nouri, que é menos lateral, que é um cara muito agressivo, que é o que era o Robertson há algum tempo, com características diferentes. O Robertson não é um grande driblador, ele não é um driblador, na verdade. O Aït-Nouri é um driblador que às vezes pode jogar até de 10. E no Wolverhampton ele jogou, às vezes como um 10, né? Às vezes com linha de 3 e ele mais adiantado, numa segunda linha ou até perto do ataque pelo lado esquerdo. Em relação ao Shirky, é realmente a mudança de característica mais substancial, né, do time, tirando esse
esquema que foi fundamental para o título da Champions do City, com praticamente só zagueiros lá atrás, que foi o John Stones, que ia para ser volante ali na frente, mas né, sempre a lateral esquerda com a Canja, Ake, Gvardiol, zagueiros por ali, desde que outros jogadores, né, o Cancelo, que muitas vezes jogou por ali, e vários outros do City não estavam mais disponíveis ou não estavam mais desempenhando no nível que já tinha desempenhado. Agora vai para uma mudança radical, com um lateral muito ofensivo, driblador e tal, né, que vai participar ativamente do ataque. Não que o Gvardiol não participava bastante, mas de forma completamente diferente. Teve a época que era o Zinchenko, né? Mas é realmente a mudança mais clara do City para essa temporada, acho, de estilo de jogo. Para mim, um excepcional jogador. É um jogador que a gente vai ver como ele vai sentir a primeira temporada. Mas os primeiros momentos já foram de uau, os caras conseguiram. Na Copa, né? Porque assim, a facilidade de bater para gol com as duas pernas, a facilidade de jogar numa área, que é uma área que ele vai também abastecer Haaland e o Marmouche, é incrível como ele vai, como parece que vai encaixar. Mas vou voltar àquele assunto que a gente falou lá no início. O Pep Guardiola falou que ele não quer trabalhar com um grupo longo, com um grupo grande. E o grupo atual é de 31 jogadores. É maior do que ele trabalhava antes. Sim. Porque já contratou no meio da temporada e agora contratou mais. Então, aumentando. E não está saindo muita gente. Vai chegar um momento em que ele não está acostumado, que é aquele momento de conversinha no corredor. De tipo, vai trazer esse cara aí, tá, eu não vou. Ele já declarou sobre o Grealish, o Calvin Phillips, ele já falou também, o Calvin Phillips, apesar de estar machucado, esses caras vão ter que sair. Vão ter que... O grupo vai ter, o City Grupo, né, vai ter que dar um jeito de dar linha nesses caras, porque são caras caros, bom, Jack Grealish é um cara de seleção, um cara que foi contratado a peso de ouro, um ano antes da Copa. E esse cara, no dia a dia lá, mal-humorado, sem trabalhar, tal, isso não é bom. Mas eu acho, sinceramente, que eles vão conseguir dar um jeito de realocar esses caras aí. Vitor Reis e Echeverri podem ser emprestados, né? Devem ser emprestados até a negociação avançada com o Girona. Com o Girona, eu acho que, e para eles pode ser muito bom também. Sim. E talvez a maior contratação da temporada seja a possibilidade de usar o Bode a temporada toda. Falando em como o time deve jogar, o nosso grande Piero Fiorelli montou aqui pra gente mais ou menos o que esperar do time ideal do City, com Ederson, Matheus Nunes ainda pela direita, Rubem Dias, Gvardiol e Aït-Nouri. No meio, Rodri, Reinders e Bernardo Silva, e o ataque com Marmouche, Haaland e Savinho. Muito difícil montar o time titular provável do City, muito difícil. Sim, muito difícil, ainda mais com que, tendo o Guardiola na beira do campo, a gente nunca sabe como que ele vai encaixar. Eu olho pra isso, eu já tenho inúmeras dúvidas. As peças e tal. A única coisa que me incomoda desse time é o Matheus Nunes, a presença do Matheus Nunes como lateral direito ainda. Eu acho que tem que ir atrás de alguém que faça essa função melhor do que ele. E o Rico Lewis, eu acho que ele não é esse cara também, não é esse nível mais alto. Gosto muito dele, mas assim, eu acho que até não é uma característica dele, né? Ser um walker. Não é característica dele ser um walker. Inclusive fisicamente, né? Ele não tem essa recuperação toda, ele não tem essa força toda saindo. O que me incomoda incrível como a temporada passada do Phil Foden foi abaixo a ponto da gente achar normal ele não ficar no time titular, né? E Jeremy Doku. Eu acho que o Doku vai acabar jogando também. Pelo que a gente viu no Mundial, era um lado esquerdo alucinante, né? Ali, cara, se tivesse um pardal para multar ali era Doku assim, passando o tempo inteiro. E eu não sei se ali já era um ensaio do que há de vir para a temporada, muito forte em velocidade por um lado e talvez mais construção com o Savinho pelo outro. Não sei se o Savinho vai ser também tão absoluto assim. Eu acho que a temporada vai mostrar. O primeiro jogo é com o Wolverhampton, que é diferente com o City. Né? O City já experimentou isso algumas vezes, desde a época da Drama Traoré, né? Fazendo gols. Eu acho que eu acho que o Marmouche acaba sendo titular desse time. Se ele mantiver o nível, né? E eu acho que vai, né? Não tem por que não. Ele já teve 6 meses de Manchester City, ele já teve 6 meses do salto e meio que manteve o nível do que ele estava jogando no Frankfurt. Mas eu, sinceramente, acho que o Guardiola não tira o Marmouche do time. Eu acho que se ele não for titular jogando aberto, o Haaland vai acabar... Assim, eu já tenho a impressão de que o Haaland não vai ter vida longa no City. E se o Marmouche
for realmente um centroavante para a temporada, né, não tiver isso de jogar aberto, eu acho que a vida do Haaland vai só encurtando no Manchester City, porque é muito, assim, evidente o quanto o Haaland nunca esteve presente com muita força, assim, nos principais jogos do City desde que ele chegou. Nos principais jogos decisivos, assim, de mata-mata, vamos falar a verdade, assim, para deixar bem definido. Em jogos de duelo de Big Six ali na Premier League, ele apareceu, já fez hat-trick contra o Manchester United e tal, mas no jogo, na eliminação contra o Al Hilal, na Copa do Mundo, ele fez gol, mas na maior parte do tempo do jogo ele estava sumidaço. E se for o Marmoush, ele contribui de outras formas, e de formas que eu acho que o Guardiola gosta mais. Eu sempre defendi que essa transferência era melhor para o Haaland do que para o City. É bom para os dois, mas eu acho que o Marmoush tem mais a ver com o Manchester City do Guardiola, principalmente. Não sei, vamos ver na prática como é que vai acontecer, mas não vejo o Haaland passando tipo, o resto da carreira no City, não. Importante, assim, talvez, não sei se vai ser esse mesmo time, o Rubens está para renovar o contrato agora, né? E é incrível também como, assim, na temporada passada, o departamento médico tão lotado que os Stones não daí, né? Os melhores jogadores de capacidade técnica, os melhores defensores de capacidade técnica do futebol inglês, só que ele não joga. E aí? Vai fazer o quê? Né? Não dá para fazer o favor de colocar ele no time. Não, e o Vardiol, ele foi bem como lateral esquerdo, muito bem. Só que eu acho que o Vardiol zagueiro, ele é muito bom, cara. Porque, primeiro que ele construindo é absurdo, ele é muito rápido, o cara é canhoto, mas joga muito bem com a perna direita, que é algo muito raro. Um defensor canhoto que joga muito bem com a perna direita, isso é uma coisa surreal, né, cara? Eu acho que ele vai jogar mais como zagueiro essa temporada, né? Isso já deu indícios na Copa do Mundo de clubes, vamos ver. E sobre o Reinders, ele é um jogador de característica diferente do meio-campista guardiolista, né? Ele é um cara muito mais de condução de bola, de não se prender às posições, né? Vamos dizer assim, o Reinders, ele é um cara mais... ele pega a bola e toca e passa, e no Milan ele era um todo campista também. Então vamos ver como que o Guardiola vai interpretar esse Reinders, né? Como vai usar ele. Tem um gráfico da BBC, não sei de ontem, anteontem, não sei, mostrando como os novos meio-campistas contratados têm características diferentes da evolução do Manchester City, né, ao longo dos últimos vários anos aí, com o Pep Guardiola. E é exatamente isso que você falou, Pedro. Assim. Os contratados vão conduzir mais a bola, vão conduzir por mais tempo, com mais velocidade e com mais metros, né? Que era conduzido na época do Gundogan, por exemplo, né? Que era bem diferente, né? Toca, né? Aparece em outra posição, tá? No jogo posicional, é mudança de jogo. Para a gente começar a encaminhar nosso papo aqui para o fim, queria que vocês apontassem 2 ou 3 jogadores ali que vocês acham que vão ser chaves para essa temporada do City. E aí eu já vou me adiantando aqui, claro que tem Rodri, tem Haaland, são nomes mais óbvios, podemos dizer assim. Mas para mim, eu acho que essa temporada vai depender muito de como o Marmoush vai evoluir, de como ele vai se adaptar melhor ao Manchester City, e a Reinders e a Aït-Nouri também. Eu acho que o Aït-Nouri ele vai ser essencial para essa nova versão do City do Guardiola. E o que você acha, Piero? Caramba, cara, eu tava muito nessa também da importância do Rodri, né, como foi uma ausência sentida na temporada passada. Sempre a questão Haaland, né, como usar da melhor forma o Haaland, né, como ele estar mais envolvido nos grandes jogos, pra não ser aquela coisa do terminar um jogo em que o City foi derrotado e o primeiro tweet que a gente abre o Twitter é Haaland teve 9 ações com bola no jogo. E aí fica aquela coisa, pô, o Haaland só participa quando faz gol, o rei do Ipswich e tal. Então, eu acho que tentar... que, no fim, o Haaland é o Haaland, né, cara? Então, as virtudes e os defeitos, elas estão muito claras. Mas é como o Haaland vai atuar nos grandes jogos, como pode tirar a melhor forma dele para essa dupla com o Marmoush, e acho que o Rodri é muito importante para essa temporada. E digo um outro, eu acho que é a posição de goleiro, cara. É a posição de goleiro. Acho que o Ederson é o cara que ele vai ter agora uma sombra de... Assim, eu diria que é excelente ter um rei do Ipswich, porque você precisa fazer pontos contra o Ipswich, né? E precisa fazer saldo, dependendo de uma disputa muito equilibrada lá em cima, por exemplo, contra o Liverpool, como já aconteceu na história. Mas não tem como assim, defender o que o Haaland está fazendo nesses anos todos, contra o Real Madrid, contra todos esses times nos principais jogos em eliminações do City, porque as eliminações acabaram sendo sempre contra o Real Madrid, mas até na classificação contra o Real Madrid, o City o Haaland não apareceu, o City ganhou de outras formas. Quer dizer, eu acho que ele nem tava, né? Não, tava sim. Mas talvez o ideal seria ter o Haaland jogando contra o Ipswich
que nem tem Ipswich, né? Mas joga contra o Sunderland, contra o Leeds, contra a Premier League na maior parte do tempo mesmo, na verdade. Mas num jogo de mata-mata decisivo, o Marmouche para envolver mais um jogo todo. Mas o Haaland não vai se sujeitar a ser esse jogador, né? Não ter essa importância apenas num grupo. Então, por isso que eu acho que num futuro, a médio e longo prazo, tô deixando isso claro, eu acho que ele vai sair amanhã. O Haaland não vai ter vida muito longa no City. De verdade. Porque o Ortega, ele tava bem, beleza, mas o Ortega, ele é a definição de um goleiro reserva. Beleza, é o cara das Copas. O Trafford, acho que ele chega agora pra colocar uma pressão no Ederson. Acho que são alguns nomes que a gente pode ficar de olho pra você, Marco. Então, assim, para não ficar repetindo muito, assim, eu concordo com o que vocês falaram, eu vou falar aquilo que eu falei anteriormente, que é o Bernardo Silva, né? É um consertador de jogo, é um cara que diminui espaço, tem a leitura muito rápida, né? De quem é que não está desempenhando bem e que vai lá para fechar aquele espaço ou para participar por ali. Para mim é um jogador espetacular. É que ele é português e na seleção portuguesa as pessoas todas olham para um outro, né? Que também olham para um outro. Mas eu acho ele um acertador de jogo, sabe? Aquele cara que, assim, às vezes não vai nem parecer que ele está lá, mas ele está lá. E de um tempo para cá, mais ainda, arrumaram umas briguinhas, umas discussões, ganhando também na questão mental, sabe? Assim, esse cara tá crescendo pra cima de mim, vou dar uma quitada nele. Mesmo sendo magrinho daquele jeito, fraquinho daquele jeito, ele comprou muito essa ideia de imposição, né? Então eu vou levar o Bernardo Silva, mas concordo com você, não dá pra mim. Se o Rodri jogar o que jogou há 2 temporadas, o Rodri vai ser, de novo, um jogador espetacular. Boa, pra gente fechar, o que vocês acham pelo que vocês acham que o City briga essa temporada? Eu, num outro guia aqui, já falei que acho que o City vai ser o campeão da Premier League, mas não sei o quão longe vai nas Copas. Eu acho que essa é uma temporada para o Guardiola se fechar ali com um novo elenco, com o Pep Linders, e tentar fazer com que o City volte a ser dominante na Premier League. Então, ali, semana a semana, vamos fechar aqui, vamos pensar para esse jogo, para o próximo, e como continuar constante. E acho que talvez deixem as Copas, claro que a Champions não tem como você deixar de lado, mas principalmente as Copas locais, né, domésticas, acho que o City vai dar vamos tudo na Premier League, pra gente ganhar de novo, pra gente construir aquela confiança, porque eu acho que a Premier League, ela é excepcional pra você construir confiança. Você ganhar uma Premier League, quer dizer que você ficou ali 38 rodadas, pelo menos, jogando muito melhor do que os outros adversários. O que você acha, Marra? Eu tô esperando ainda ver o que vai acontecer com o Isaac, né, pra saber quem é o grande candidato, né, a ser o campeão da Premier League, antes de saber, ou ficando tudo do mesmo jeito. Eu acho que o Arsenal tem boas possibilidades de ser campeão, até porque vem jogando bem, e agora tem um atacante mais fazedor de gol, né, um cara pra colocar a bola pra dentro. Mas eu não tenho como, eu tenho um pouco de amor no meu nome, né? Não tem como começar uma temporada e eu não contar Liverpool e City também como times que podem e devem, e eu espero que disputem. Mas, para mim, Arsenal, City e Liverpool vão lutar pelo título, e acho que é o título mais viável, concordo com você, exceto as Copas, né? A Copa, mesmo se jogando mal na temporada passada, quase foi campeão. E aí aconteceu aquilo maravilhoso, que foi do Crystal Palace, ganhando como ganhou, né? Inclusive, as Copas da temporada passada foram maravilhosas para times que precisavam ganhar, né? Crystal Palace e aí o caso. Mas, para mim, o City, não vejo hoje o City como grande favorito da Liga dos Campeões. Isso pode mudar com o passar do tempo. E o passar do tempo significa jogar bem, ganhar confiança, disputando a Premier League. Isso aí. Não, eu concordo com vocês. E tem uma coisa, né? É muito difícil apostar em 2 temporadas ruins do City em Premier League. É mais do que eu acreditar necessariamente nas contratações ou achar que o City está em processo de evolução claro a ponto de chegar a favor. Não, cara, é apostar que o City vai ter uma nova temporada ruim sob o comando de Guardiola. Sinceramente, é muito difícil que isso aconteça, muito improvável que isso aconteça. Acho que vai ser um time mais confiável e vai brigar pelo título inglês. Eu acho que eu concordo com vocês e tem sempre isso no discurso do Guardiola, né? Mexe com o brilho do Guardiola, mexe com o brilho dele não ser competitivo na Liga Nacional. Ele sempre teve essa, eu não sei até que ponto o que ele fala e o que é a realidade, né? Mas eu sinto que mexe mais com ele perder a Liga de muito do que perder uma Champions de pouco, digamos assim, sabe? Perder uma Champions na final mexe menos com o brilho do Guardiola do que mexe perder uma Premier League sem nem disputar, ou não ser de fato um competidor. Então, imagino que isso mexa com a temporada seguinte do City. Boa, eu acho que fizemos uma boa análise do City aqui, tem bastante conteúdo aí, e gostaria de primeiro pedir o seu like, o seu comentário, se você concorda com a gente, se você discorda da gente, quem você acha que vão ser os jogadores chaves do Manchester City para essa temporada, o que você acha que o Guardiola vai tirar da cartola, se você tem alguma outra suposição de time ideal para o Manchester City, porque enfim, o Guardiola ele pode montar 8 times com os mesmos 11 jogadores diferentes, com os mesmos 11 jogadores jogando de forma diferente. Então, like, comentário, se inscreve no canal, vou deixar o nosso grande Mário Marra também dar as suas considerações finais, sigam a gente nas redes sociais, e aí depois o Pedro chega e encerra o vídeo da maneira que ele sabe fazer. Não, quero agradecer pelo convite, estou sendo com vocês aí para que dê tudo certo, é um prazer estar junto, e não vejo a hora de começar, né? Fico todo aquele que sofre de abstinência. Por um lado é bom que a gente descansa e tal, mas eu adoro fazer um acompanhamento, né? Ali, ver, tal, ler todo dia, assumir isso como parte da minha vida, e tem um prazer. É uma parte da minha vida que me dá muito prazer. Tem coisa que eu não gosto muito, mas... Fantástico, Marra. Muito obrigado pela participação.
PJ já pediu aí o like, compartilhar. Então é isso, gente. Um abraço pra vocês. Teremos mais prévias durante a semana. Muitos convidados. Pra você que caiu nesse como primeiro vídeo, tem outras prévias na semana. Já tem Chelsea no ar, já tem Liverpool no ar, com grandes convidados também. Então é isso, beleza? Final de semana tem live, hein? Pós Community Shield. Mário Mar estará com certeza no jogo. Então depois teremos live aqui no canal. Valeu, gente. Um abraço. Boa! É uma análise bem completa já feita aí no vídeo deles, aqui nos comentários que eu consegui fazendo durante o React, mas é muito do que eu tava falando no começo. Tem todos os pontos que a gente já falou, mas não tem como ter a menor ideia do que vai acontecer, na verdade, porque nunca vimos o City numa situação tão ruim na temporada, então nunca vimos o Guardiola numa situação tão ruim na temporada, então não tem como a gente imaginar na prática o que vai ser a temporada seguinte, porque ele nunca esteve nessa situação antes. Mas busca coisas diferentes, busca contratações muito interessantes. Então, a tendência, eu acho que é principalmente melhorar. A tendência é brigar por esses títulos. E é ir vendo jogo a jogo realmente no começo da Premier League, em que patamar esse time vai estar jogando de bola. Lembrando, no começo da Premier League do ano passado, o time estava jogando muito, assim, nos primeiros joguinhos ali, nos primeiros mesmo, mas foi se perdendo. E vamos ver se nessa vai começar de que forma, porque em várias começou meio que tropeçando e terminou voando, e vamos ver como vai ser nessa aqui. Essa aqui é realmente, acho que a mais difícil de fazer uma previsão concreta. Acho que a do Liverpool, pelo menos os que já vieram até agora, a do Liverpool, a do Chelsea, foram um pouco mais fáceis de a gente visualizar. A gente dá palpite, a gente dá de todo mundo, mas de realmente visualizar o que a gente está falando, ou o que a gente vai, talvez, falar, a do City é mais difícil de fazer isso do que a do Liverpool e a do Chelsea. E depois vamos ver de outros times também, quando eles postarem, a gente reage também, do United, do Tottenham, e do Arsenal, né? Mas dá nos comentários aí a tua opinião também. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, mostra para seus amigos darem a opinião deles. E é isso. Até a próxima. Tchau!